Fala, meus caros insiders! Estamos começando mais um vídeo no canal Inside Anime. Desculpem a minha voz cheia de ar, é porque eu tava respirando na hora que eu comecei a falar e isso foi meio pouco, entendi, mas tudo bem. O nosso áudio voltou ao normal, porque eu voltei aqui pra dentro, porque eu tava me desconcentrando demais lá onde eu tava gravando, então eu voltei pra cá pra não ficar tendo que repetir gravação toda hora, porque isso me dá muito nervoso. Enfim, no vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão do anime que eu acabei de terminar de assistir, que é Fate Zero, que é o anime que conta os fatos que antecedem a Guerra do Cálice contada em Fate Stay Night, e acompanha o protagonista Kiritsugo Emiya, que é o pai adotivo do Shiro. Então, se todos estiverem prontos, roda a vinheta, vamos para este vídeo. Bem, gente, voltando aqui, eu vou direto ao ponto e falar sobre esse anime de 2012. Bem, como eu já disse, Fate Zero é um anime de 2012 produzido pela Ufotable e pela Type Moon, que conta a história de Kiritsugo Emiya, que era um mago que lutou na Guerra do Cálice anterior à Guerra do Cálice do Shiro, do período do Shiro, do período do Fate Stay Night. Kiritsugo tinha como objetivo conquistar o cálice para assim acabar com o sofrimento das pessoas e conseguir a paz. Um objetivo um tanto quanto nobre, mas que ele buscava de maneiras um tanto quanto sujas, porque por alguns motivos relacionados ao passado de Kiritsugo, ele não tinha nenhum tipo de escrúpulo ao lutar e ao combater para conseguir seu objetivo. Ele pensava em eliminar algumas vidas para salvar muitas mais. Essa era a conduta que Kiritsugo seguia por causa do que aconteceu no seu passado, cujo qual eu não posso revelar, mas o anime tem 2 episódios dedicados a expor e explicar muito bem o passado de Kiritsugo. Além disso, o anime também trata muito bem de outros mestres que lutaram nessa Guerra do Santo Grau, que vocês que assistiram Fate conhecem muito bem, como Tokiomi Tozaka, o pai da Rin, que não aparece vivo no anime, mas que é muito citado pela própria Rin, e também fala de Kirei Kotomini, que é o mestre do Gilgamesh na Guerra do Cálice anterior. E ele também é mestre do assassino e se torna mestre do Gilgamesh por motivos que acontecem durante o anime do Fate Zero. Enfim, o anime se foca muito em contar coisas e expor fatos que aconteceram nessa guerra anterior, que são citados na guerra futura. E por causa disso, o anime acaba se tornando um tanto quanto expositivo demais. Mas eu compreendo o fato dele ser muito expositivo. É porque justamente ele foi feito como um prequel para fechar pontas soltas e explicar coisas do passado dos personagens do Fate Stay Night. Explicar pontos pelos quais a história do Fate Stay Night acaba sendo causada. Mas enfim, na minha opinião, ele é um anime muito bonito visualmente, apesar de ser um pouco escuro e um pouco desaturado em alguns pontos, e ter uma paleta de cores um pouco cinzenta demais, mas eu entendo que essa é a semiótica do anime, esse é o tom que eles quiseram dar ao anime, essa coisa um pouco acinzentada, porque a Guerra do Santo Grau do Kiritsugo, a guerra anterior, ela é uma guerra muito mais densa, muito mais dura e muito mais violenta do que a guerra do Shiro, a guerra do Fate Stay Night. Portanto, por causa dessa violência toda, eles escolheram essa paleta de cores para passar essa semiótica de desespero e de tensão o tempo todo que o anime quer mostrar. Enfim, falar dessa parte visual, agora eu vou me focar na parte do roteiro. O roteiro do Fate Zero, ele é bem encaixadinho e não tem muita enrolação em geral. O único problema é o excesso de diálogos expositivos, que é causado justamente por causa dessa questão da exposição de fatos e da explicação e fechamento de pontos que precisava ser feito. Mas na minha visão poderia ter sido feito, esses fatos poderiam ser fechados sem a utilização de tantos diálogos expositivos, mesmo porque o primeiro episódio ele é um diálogo expositivo ambulante explicando as regras e como funciona a Guerra do Santo Grau, diferente do Fate Stay Night Unlimited Black Works, que explica isso em diálogos entre personagens, explica isso de uma forma muito melhor do que o Fate Zero faz.
Mas eu entendo os motivos, porque no Fate Zero eles fazem isso porque é como se fosse um líder da igreja explicando isso, e é a forma que eles escolheram de fazer. Apesar de eu não gostar, eu pessoalmente não gosto dessa maneira de explicar, mas eu compreendo que ela tenha sido feita assim. Mas subjetivamente, pessoalmente, não é do meu gosto, não é do meu agrado. Mas enfim, o roteiro se trata de abordar principalmente a história do Kiritsugo e da Iris Vielva Nesborn, que é a mãe da ilha, esposa do Kiritsugo. O foco do anime acaba sendo mostrar a participação deles na Guerra do Santo Grau. Na maior parte do anime, Iri é a mestra da Sabre, entre aspas, porque ela que passa a maior parte do tempo lutando junto com a Sabre, porque o foco da Iri era ajudar o Kiritsugo e dar suporte ao Kiritsugo para que ele conseguisse o objetivo dele, que era vencer a Guerra do Santo Grau. Então o anime acaba se focando muito neles dois, mas sem perder a capacidade de mostrar outros servos e outros mestres, e trabalhar muito bem os personagens. É um anime que trabalha muito bem os seus personagens, faz isso com uma grande maestria, é um anime excelente nesse sentido de trabalhar personagem. Ele dá muito bem pra você o background de cada um dos personagens e a motivação de cada um pra estar ali lutando na Guerra do Cálice. Mas é um anime um tanto quanto denso, um tanto quanto sério e às vezes um pouco enfadonho de você assistir. Então, se você for assistir esse anime, eu recomendo que você assista ou aos poucos ou que você esteja com muita paciência para assistir, porque você tem que parar e entender muito bem a história e o que está acontecendo e os dilemas de cada um. Não é um anime que você possa desligar o cérebro e assistir, é uma obra difícil. Fate, em geral, é uma obra difícil, então eu recomendo que, se você for assistir Fate Zero ou Fate Unlimited, ou o próprio Fate de 2006, que é um pouco mais fácil, mas ainda assim eu recomendo que vocês assistam com bastante atenção para que não acabem perdendo detalhes. Eu mesmo tenho dificuldades ainda de entender algumas coisas e acabei perdendo alguns detalhes e vou ter que assistir tudo de novo. Mas eu vou fazer esse esforço porque vale a pena. É uma obra muito boa e que se linka com muitas coisas dentro do mesmo universo, do Nasuverse, porque ela é linkada com o universo de Kara no Kyokai e o universo de Tsukihime, que são outros dois animes feitos pela Type Moon e pela Unfortable, se não me engano. Me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Mas enfim, no geral, a minha análise do Fate Zero não é um anime 10 de 10, como ele é no My Anime List. Ele é um anime 10 de 10, mas pessoalmente eu não senti um anime 10 de 10, porque eu não me senti envolvido. Eu vejo o Fate Zero mais como um relato, um anime para contar, explicar fatos, do que propriamente um anime dramático para te envolver, justamente por ele ser um prequel. Os prequels não costumam ser muito bons dramaticamente, porque eles têm como objetivo explicar coisas que acontecem na história principal, e um explicativo geralmente tem dificuldade em ser dramático. Por isso eu tenho meus problemas com o prequel, e esse é o meu grande medo do Red Dead Redemption 2 ser um prequel, porque ele vai querer explicar muitos fatos e vai acabar matando uma possibilidade de uma grande história. E sinceramente eu tenho problemas com prequels, apesar do Rogue One, o Star Wars Rogue One, ser um prequel que tem um excelente trabalho dramático, apesar do que acontece com os personagens, que eu não posso falar aqui, porque eu não vou dar spoiler de Rogue One pra vocês, mesmo porque eu não sei se vocês são ou não fãs de Star Wars. Mas é um prequel que consegue se linkar diretamente com o filme que o sucede, com o seu epílogo. Portanto, ele acaba conseguindo ser um bom prequel. Mas o Fate Zero, ele é um prequel comum, é um prequel que só foca-se em ser explicativo, e isso incomoda um pouco a mim, pessoalmente. Mas enfim, gente, essa foi a minha análise sem spoilers de Fate Zero. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gostei, favoritem, compartilhem e não esqueçam de se inscrever. É claro, é vídeo todo dia, menos sábado e domingo. Se vocês puderem, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, nas quais vocês têm um perfil, como Facebook, Twitter e qualquer outra que vocês conheçam ou não. Me desculpem eu estar um pouco errático hoje, mas é porque eu tô meio cansado. No momento que eu tô gravando isso, eu tô meio sem jeito. Eu tô meio... Minha voz tá meio complicada, eu tô meio doente ainda, mas enfim.
Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo e não esqueçam de clicar no sininho se você já é inscrito. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido e até a próxima. Valeu, fui, tchau!